Bom, boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início à defesa de dissertação da aluna Luana Damasceno, Diniz, olha o nome todo, Luana Damasceno Diniz, com o título da dissertação Envelhecimento e Cuidado, quais os efeitos da mudança populacional para a produção e o consumo do trabalho de cuidado não remunerado no Brasil. É, Luana é orientada por mim e pela professora Jordana, e hoje a gente tem na banca a professora Felícia Picanso, da UFRJ, e a gente tem a professora Silvana Queiroz, que é do nosso programa de pós-graduação em demografia aqui, da UFRN, mas ela está na URCA, no Cariri, então está conosco como membro interno, mas presencialmente está um pouquinho, aliás, fisicamente está um pouquinho longe, né? Então, eu queria já agradecer muito a disponibilidade de Felícia e de Silvana, que participaram da qualificação de Luana, que já, né, leram esse trabalho em algum momento, né, que estava inicial, e então já deixar de antemão o agradecimento por concordarem de participar dessa banca, tá? Luana, teremos cerca de 20 minutos para apresentação, tá bom? Desejo uma boa apresentação para você, fique tranquila. Na hora que você já estiver disponível, agora a gente já pode começar, tá bom? Uhum. Já posso começar. Então vamos lá. Certo. Eu vou explicar. A gente pode ficar. Ótimo. Posso? Pode. Olá, como a professora Luana falou, o título do meu trabalho é Envelhecimento e Cuidado, quais os efeitos da mudança populacional para a produção e o consumo do trabalho de cuidado não remunerado no Brasil. Agora foi. Para nortear a apresentação, eu Luana, trouxe... Oi? você pode compartilhar a sua apresentação? Eu não estava apresentando? A gente testou naquela hora e eu tirei. Aí você pode compartilhar novamente, Ah, certo? sim. Só um minuto, eu pensei que estava tudo ok. Deixa eu abrir aqui. Pronto, está aparecendo aí. Coloca em tela cheia agora. Só um minuto. Agora foi, né? Pronto. Então, para nortear a apresentação, eu trouxe um sumário que está dividido em 4 partes. Inicialmente com a introdução, depois a fundamentação teórica, material e os métodos utilizados na pesquisa e os resultados encontrados. O primeiro tópico abordado na introdução é a temática do estudo, que consiste, né, na relação entre o crescimento e o envelhecimento populacional e o trabalho de cuidado não remunerado. A partir de uma perspectiva da dependência econômica, que entende que idosos e crianças consomem mais do que produzem, enquanto adultos produzem mais do que consomem. Essa mesma lógica da dependência econômica, ela se aplica de acordo com as pesquisas, ao trabalho de cuidado, ao passo que os idosos e as crianças configuram como os principais consumidores de tempo de cuidado. Então, para entender como esse crescimento e esse envelhecimento populacional ele ocorreu, é preciso entender como se deu o processo de transição demográfica no Brasil. Então, esse processo ele inicia a partir da década de 1940, com o declínio da mortalidade de forma mais sustentada. Em 1970, a fecundidade ela passa a reduzir, apresentando, entre 1970 até 2022, ela reduz de 5,8 filhos por mulher para 1,6 filhos, e o envelhecimento populacional que se dá em razão da redução da participação proporcional de crianças e aumento da participação dos idosos. Nesse sentido, o problema de pesquisa ele consiste em entender que, apesar da relevância do trabalho, da atividade, né, do trabalho de cuidado não remunerada, socialmente falando, é uma atividade que ela é nitidamente invisível e desvalorizada social e economicamente. Para contextualizar, eu trouxe alguns aspectos dessa atividade
que consiste, né, na familiarização da responsabilidade, que entende que o ato de cuidar ele é de responsabilidade dos familiares, então as famílias elas acabam que isso ocorre também sobre uma perspectiva desigual de sexo, em que as mulheres elas ficam mais sobrecarregadas. Nessa mesma perspectiva, e partindo para uma análise mais de inter-relação entre os grupos etários, a geração do sanduíche ela é configurada, ao passo que a população em idade adulta, sobretudo as mulheres de 35 a 50 anos, elas precisam assumir tanto as suas demandas pessoais e profissionais, quanto a responsabilidade de cuidado com os seus filhos ou com seus pais idosos, e a desvalorização econômica, que ao passo que essa atividade ela não é vista como produtiva, de acordo com a lógica da divisão sexual do trabalho, né? Ela não é vista como produtiva, então ela não é monetária. Então, e o Brasil ele ainda não possui políticas efetivas que façam a incorporação dessa atividade nas contas públicas. Então, o que se discute na literatura é sobre a importância de que ocorra essa contabilização. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa consiste em mensurar o efeito de diferentes regimes demográficos na produção e no consumo do trabalho de cuidado não remunerado para a população total brasileira em 2015. E para atingir esse objetivo geral, estabeleceu os 4 objetivos específicos. O primeiro é quantificar os valores anuais da produção e do consumo do trabalho de cuidado não remunerado por idade e sexo para o ano 2015. O segundo, estimar os valores anuais da produção e do consumo do trabalho de cuidado não remunerado em 2015, considerando o tamanho populacional e a estrutura etária das populações jovem, de 1970, adulta, de 2022 e envelhecida, de 2060. Estimar os valores anuais de produção e do consumo do trabalho de cuidado não remunerado, considerando apenas a estrutura etária dessas mesmas populações, e contabilizar o quanto o trabalho de cuidado não remunerado representaria no PIB, caso fosse monetizado, considerando os 3 regimes demográficos. Então, na fundamentação teórica, o primeiro tópico trata sobre o trabalho de cuidado, conceito e contexto, reconhecendo que o trabalho de cuidado ele é amplo, então, no seu sentido macro, ele é imensurável, ele envolve esforço físico, esforço emocional, interdependência entre os atores, mas o objeto deste estudo, ele concentra-se em entender aquela parte do cuidado que é mensurável. E para que ela seja mensurável, o que é mensurável através da pesquisa nacional por amostra de domicílios, do que as pessoas entendem o que são as atividades de cuidado. O segundo tópico, né, da fundamentação teórica, trata da relação entre trabalho de cuidado e a transição demográfica, e o gráfico 1, ele traz as 3 razões de dependências, a razão de dependência total, a razão de dependência jovem e a razão de dependência idosa. E aí, no gráfico 1, a gente consegue ver que a linha azul, né, que representa a razão de dependência total, ela apresenta uma redução e um declínio nos anos de 2015 e de 2022, que é quando a gente tem uma parcela da população adulta proporcionalmente maior, e a vermelha representa a razão de crianças. Então, enquanto a razão de dependência de crianças ela reduz, a razão de dependência de idosos ela cresce. O que isso quer dizer, né? Que a participação proporcional das crianças reduz, enquanto a participação proporcional de crianças ela cresce, o que é resultado do efeito da transição demográfica. Aqui eu trouxe as 3 estruturas etárias para a gente entender quais são os 3 regimes demográficos que eu estou trabalhando nesse estudo, né? Então, a população jovem de 1970, que ela possui uma base mais larga e o topo mais estreito, e o processo de afunilamento dessa pirâmide etária. Então, em 2060, demonstrando a maior participação dos idosos, proporcional dos idosos. O último tópico da fundamentação teórica trata da importância econômica do trabalho de cuidado não remunerado, entendendo que é a partir disso que surge o conceito de economia do cuidado, né? Que é a importância de se compreender as atividades não remuneradas como produção econômica, a fim de minimizar a limitação das mulheres na economia. Então, a fim de entender como se dá essa participação das mulheres na economia. Para estimar esse valor, a literatura propõe que esse valor seja representado no cálculo do produto interno bruto, que é o que eu proponho, né, nesse exercício.
Quanto ao material e métodos utilizados na pesquisa, os materiais, né, foram os dados utilizados. A princípio, eu faço uso das estimativas de Jesus no Prelo de produção e de consumo do trabalho de cuidado não remunerado, mediante dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, no qual ela não só corrige a produção, como também estima o consumo desse trabalho de cuidado. E para entender as populações, eu estudo, eu aplico, né, as populações por sexo e idade dos censos demográficos de 1970 e 2022, que é a população jovem e a população adulta, e a população idosa, eu aplico as projeções de população calculadas pelo IBGE, para entender para estimar, né, como estará essa população em 2060. No gráfico 2, é possível visualizar a função de produção e de consumo do trabalho de cuidado não remunerado estimado por Jesus no Prelo, e aí a gente pode ver que o padrão de consumo, ele apresenta similaridades, com pouca divergência de nível entre os sexos, enquanto o de produção, ele apresenta uma divergência muito significativa entre as mulheres e os homens. Então, todas as idades, a produção feminina, ela é superior à masculina. O que a gente pode ver, então, de acordo com o gráfico 2, é que enquanto as mulheres produzem mais do que consomem, os homens produzem menos do que consomem. Aí, os métodos utilizados, eu coloquei em 4 passos para melhor interpretação. E o primeiro passo consiste em calcular o total de horas produzidas e consumidas do trabalho de cuidado não remunerado no ano para cada idade e sexo. O segundo passo consiste em transformar a função de produção e de consumo de horas para valores monetários, considerando o salário mínimo, o salário ideal calculado pelo Diese em setembro de 2015, que é o mesmo mês de referência da PNAD, e a jornada de trabalho das trabalhadoras domésticas remuneradas, de 44 horas semanais. O terceiro passo é estimar os valores monetários da produção e do consumo de horas de cuidados não remunerado por idade e sexo em 2015. E o quarto passo é incorporar o efeito dos regimes demográficos e dos padrões etários no trabalho de cuidado não remunerado produzido e consumido no contexto de 2015. Esse quarto passo, ele se dá em 2 momentos, né? O primeiro, ele propõe entender o efeito do regime demográfico, então a gente está tendo um olhar sobre o tamanho populacional e a estrutura etária, como esses 2 fatores, eles implicam na produção e no consumo do cuidado, e no segundo momento aplica-se a função apenas para entender apenas o efeito da estrutura etária. Então, como foi feito isso? Foi aplicada a função na proporção de pessoas por sexo e idade em cada população, né, em 1970, 2002 e 2060, considerando que o total dessa população é a população de 2015, considerando a população de 2015 como constante, o total da população de 2015 como constante, né, nos 3 exercícios. Aqui é um pouco sobre as limitações do método escolhido. Por se tratar de um método determinístico, ele apresenta limitações quanto à percepção da pesquisa, né? Então, é importante que a gente ressalte que essa pesquisa aqui, ela tem resultados hipotéticos, que eles são sustentados em premissas e eles podem ou não se concretizar ao longo do tempo, né? Então, por manter essas variáveis constantes, a gente consegue captar apenas o efeito da composição etária e do tamanho populacional, o que faz com que a gente precise abstrair a interação entre aspectos econômicos, culturais e sociais que também influenciam no trabalho de cuidado não remunerado. Mas, nesse contexto, são difíceis de serem captados. Outros aspectos que também influenciam nessa estimativa, né, da produção e do consumo do trabalho de cuidado é o estado de saúde, principalmente dos grupos etários demandantes, que seriam das crianças e dos idosos, por não ser possível mensurar com precisão como se dará esses fatores nas populações futuras. E, como a exemplo disso, tem o surgimento da Covid-19, que mostra a imprevisibilidade das ameaças à saúde pública e a relação entre o envelhecimento saudável e a nutrição. Se, por um lado, uma dieta mais rica em nutrientes
ela favorece que o envelhecimento saudável, que o idoso tenha um envelhecimento, uma qualidade de vida no seu processo de envelhecimento. Por outro, ele tende a aumentar também a demanda, né, o tempo de produção para esses preparos de comida. Então, quem vai ser responsável por essa produção? Esse aumento, ele vai gerar um aumento de produção dos idosos ou da população adulta? É um questionamento também que a gente não tem como estimar. Quanto aos resultados, reconhecendo, né, as limitações da pesquisa, passa-se aos resultados e, a princípio, eu trouxe como essa função ela se comporta na população 2015. Então, no cenário que a gente capta esses dados, como ele ocorre. Então, o gráfico, eu não consigo olhar o número, mas acho que é o gráfico 3. O gráfico que está apresentado, ele mostra a concentração da produção nas mulheres de faixa etária, né, de 24 a 39 anos. Essa faixa etária, ela concentra 30% da produção total dos sexos, então, de homens e mulheres. E a gente sugere, né, uma simetria entre essa faixa etária e a idade média ao casamento e a idade média à maternidade. Isso ocorre porque também a literatura aponta que em domicílios em que as mulheres possuem cônjuges e filhos, ela tende a produzir mais horas de cuidado do que em domicílios em que ela vive sozinha, em municípios em que ela vive sozinha. E quanto ao consumo, o consumo masculino é maior nas idades iniciais, como pode ser visto maior incidência de nascimentos masculinos, e o consumo feminino ele se sobrepõe a partir dos 40 anos, que é quando a população feminina ela passa a ser maior proporcionalmente do que a população masculina. Quanto à produção, nos 3 regimes demográficos, o que pode ser visto, né, de pontos discrepantes entre os 3 regimes, são os picos produtivos. O pico produtivo em 1970, ele se dá na faixa etária de mulheres de 22 a 29 anos, que também estabelece uma relação com a idade média ao casamento e a idade média à maternidade. A idade média ao casamento é de 23 anos e da maternidade é 22 anos. Em 2022, esse pico produtivo é entre as mulheres de 27 a 40 anos, e a idade média ao casamento das mulheres é de 29 anos e a idade média à maternidade de 32 anos. Em 2060, existem 2 picos produtivos que podem ser vistos no gráfico. Mais expressivamente, as mulheres de 57 a 65 anos concentram essa produção, mas também as mulheres de 31 a 37 anos apresentam também uma produção acima da média. E isso sugere uma concentração nas funções que as mulheres exercem dentro do domicílio, nesse caso, entre mães e avós. Ainda de acordo com o gráfico, nota-se que a produção de pessoas de 10 a 14 anos, ela passa em 1970, ela representa 6% do total, enquanto em 2060 ela vai representar apenas 2% do total do que se é produzido em todas as idades, né? Já a produção de pessoas com 65 anos ou mais, em 1970, ela representa 5% no total, e em 2060 ela vai representar 25%, que representa o aumento dessa população. Um ponto que merece destaque é a diferença entre o comportamento da função entre as idades, entre a faixa etária, né, de 10 a 19 anos entre os sexos. Então, enquanto a faixa etária de 10 a 19 anos feminina, ela apresenta um crescimento contínuo dessa produção, na faixa etária masculina, não há crescimento significativo, ele apenas varia entre as idades. Isso pode ser representado, né, de acordo com a literatura, pelo fator de que as mulheres são estimuladas a desenvolverem atividades domiciliares desde cedo. No que se refere ao consumo, nesses 3 regimes demográficos, o consumo de 0 a 14 anos, ele passa de representar 55% em 1970, no total do consumo, para 21% em 2060, e o consumo da população de 65 anos ou mais, ele passa, ele antes se representava, né, em 1970 ele representa 3%, e em 2060 ele representa 26% do total. Um ponto também que merece destaque é que a mudança populacional, ela reduz
em 27% o consumo de 0 a 14 anos e aumenta em 1.738% o de 65 anos, o que mostra que essa transição, né, esse processo de transição entre a redução proporcional das crianças e aumento proporcional dos idosos não é capaz de compensar. Então, com base na produção, estabelecendo apenas desconsiderando o tamanho populacional e considerando apenas os padrões etários. Então, aquele exercício de considerar que o total da população 2015 aplicada a todas as populações. Entende-se que o nível de produção feminina, ele, de 1970, né, ele aumenta consideravelmente, em razão dessa desconsideração do tamanho populacional. Então, implica também na redução de 60% da produção de 10 a 14 anos e aumento de 620% de pessoas com 65 anos ou mais entre 1970 e 2060, que são os dois extremos, né? A população jovem e a população idosa. Com relação ao consumo, nota-se, de acordo com o gráfico, que a redução do nível do consumo feminino e masculino no padrão etário de 2060 e a redução também do consumo de 66% do consumo de 10 a 14 anos e aumento do consumo da população de 65 anos ou mais de 506% entre 1970 e 2060, pontos extremos de referência. No que se refere aos efeitos mensurados a partir desse exercício, o primeiro efeito, ele entende que o crescimento e o envelhecimento populacional, eles provocam um consumo maior do que a produção, ambos concentrados em grupos etários mais velhos. O segundo efeito, ele indica, né, que os picos de produção do trabalho de cuidado não remunerado estão relacionados aos padrões etários de maternidade e de casamento, que variam de acordo com a mudança da estrutura etária. O terceiro efeito mostra que a diminuição do consumo das crianças não compensará o aumento do consumo dos idosos no trabalho de cuidado não remunerado. E o quarto efeito demonstra que, com o salário mínimo, o PIB de 2015 ele seria acrescido em 7,6%, considerando o padrão etário jovem, e 10,4% considerando o padrão adulto e o padrão etário idoso. Já considerando o salário ideal, calculado pelo DIEESE, o PIB de 2015 seria crescido em 31%, considerando o padrão jovem, de 1970, e 42,7% do padrão adulto e 42,6% do padrão etário idoso. Então, nota-se, né, que a monetização dessa atividade, ela mostra-se necessária, pois faz com que uma dimensão humana, que está ausente das métricas econômicas convencionais, ela seja contabilizada. Então, ela implica em como a participação das mulheres no mercado de trabalho, ela é vista. Então, é imprescindível que a temática seja posta na agenda pública, a fim de possibilitar a elaboração de políticas capazes de gerar mudanças sociais e de equidades, né, entre gênero. Então, por reconhecer essa atividade, por reconhecer a importância dessa monetização, não só dessa monetização, mas também de visibilizar a atividade que muitas vezes é invisível, o governo federal ele está empreendendo esforços para constituir a Política Nacional de Cuidados e, assim, promover e oferecer um suporte adequado às famílias que são os principais atores responsáveis por essa atividade. Obrigada. Obrigada, Luana.